Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje eu tô aqui para trazer um assunto muito interessante que eu senti da minha espiritualidade para estar conversando com vocês. E esse assunto está muito associado a dores emocionais que você carrega, bloqueios em algumas áreas da sua vida, né? E uma questão de autoconhecimento que é muito importante, tá bom? Mas calma, antes de passar essas informações para vocês, tem algumas coisas que eu queria pedir. Inicialmente, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Se você está me assistindo aí, deixa o seu like, porque vocês não têm dimensão do quanto isso ajuda o nosso canal a continuar a crescendo. Além de deixar o like aqui no canal, eu vou pedir para você que não é inscrito se inscrever. Tem uma galera que assiste os nossos vídeos e não se inscreve, gente. É rapidinho, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, tá? E ficar antenado com os próximos vídeos, beleza? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou professor, terapeuta holístico, sacerdote e nesse canal eu levo espiritualidade livre para todo mundo. O que é espiritualidade livre, Gilberto? É aquela espiritualidade sem rótulo. Não importa quem você está me assistindo seja, se você é católico, espírita, umbandista, wicano, né? Independente da sua formação religiosa, porque todos levam a Deus, né? Todos levam a nossa evolução, desde que a gente saiba, né? Que a função da religião é nos conectar a Deus, não importa a religião que você esteja, tá bom? Mas chega de enrolação, chega de falar do que vocês que me acompanham já sabem, né? E vamos falar daquilo que você provavelmente não sabe. Vocês já ouviram falar dos seus ancestrais, né? Vamos falar agora de ancestralidade. Falar de ancestralidade é um processo muito amplo e eu vou gastar outros vídeos aqui falando sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre uma parte específica. Ancestrais são todos aqueles que vieram antes de nós. Então, o seu pai, a sua mãe, os seus avós, bisavós, tataravós são seus ancestrais. Eles vieram antes de você. Isso é a sua ancestralidade sanguínea. Você também tem a sua ancestralidade espiritual. Por exemplo, eu fui iniciado na magia natural, eu fui desenvolvido na Umbanda. Então, vamos pegar, por exemplo, a pessoa, o meu mestre, né, o meu iniciador, ele foi iniciado em algum momento por alguém, que foi iniciado por alguém. O meu pai de santo foi iniciado por alguém, que foi iniciado por alguém. Então, todo esse grupo, né, vou pegar o lado da Umbanda, por exemplo. O meu pai de santo tinha uma mãe de santo, que tinha uma mãe de santo. Toda essa carga, né, energética e espiritual passa de um para outro. Por isso que a magia, a espiritualidade é tida de maneira oral. Por que oral? Porque passa, né? As palavras carregam junto o poder. Então, eu carrego parte do poder do meu pai de santo. E carrego também parte da minha avó de santo. E carrego parte da minha bisavó de santo. Isso da minha ancestralidade religiosa, né? São alguns exemplos de ancestralidade que a gente tem. E entre outras, mas eu vou falar num vídeo futuro sobre isso. Vamos focar agora na ancestralidade familiar. Eu quero pegar uma pessoa da tua árvore genealógica e eu quero que você faça um exercício. Você vai descobrir a história de vida da sua avó materna. Porque muito do que você está passando, muito do que você está sentindo, pode estar associada às experiências que ela vivenciou. Nossa, viajei agora, né? Será mesmo? Lembrando que a gente está falando aqui de um contexto religioso e energético, tá? Isso aqui não é uma ciência humana, não é uma ciência que a gente vai comprovar. Então eu não vou usar termos como DNA. O que acontece? Nós carregamos o nosso DNA, que é o código de informação genética, né, que é formado pela interação do nosso pai com a nossa mãe. Então, por exemplo, você vai herdar os olhos do seu pai, o formato de rosto da sua mãe. Então, as informações físicas, elas passam, né, através dessas combinações genéticas do pai e da mãe, e aí o seu pai do seu avô e da sua avó, a sua mãe do seu avô e da sua avó materna, e assim vai. Só que nós acreditamos na espiritualidade que mais do que fator genético, biológico, nós carregamos e recebemos informações energéticas dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, da sua mãe, do seu pai, né? Então, assim,
o que que é essa informação genética, espiritual e energética? Todas as emoções que nós sentimos, elas impregnam cada célula do nosso corpo, tá? É por isso que é tão difícil combater, por exemplo, depressão. É por isso que é tão difícil combater, por exemplo, comportamentos negativos, porque o comportamento não é só a nível mental. Aquela informação entra em cada célula do seu corpo. Então tem que haver uma purificação para que aquilo seja tirado de você, né? E aí é por isso que sentimentos de baixa frequência, né, principalmente, eles entranham a nível energético na pessoa que passa para frente. É onde surgem muitas vezes as chamadas maldições familiares, né? Por exemplo, aquela informação está impregnada no campo energético da sua avó. E aí ela passou para sua mãe, e aí ela passou por você, porque essa informação está impregnada em cada célula, inclusive nas células sexuais, que dão origem a um novo ser. Isso é karma familiar, isso é maldição familiar, funciona dessa forma, tá? Isso funciona com todos os antepassados. Porém, a sua avó, ela tem uma ligação com você muito forte. Por quê? Porque, de certa forma, uma parte muito importante de quem você estava dentro dela. Você pensa que você se formou através dos órgãos do óvulo da sua mãe, correto? E é verdade, você se formou do óvulo da sua mãe junto com o espermatozoide do seu pai. Porém, a mulher, diferente do homem, o homem ele desenvolve as células sexuais, né, os gametas sexuais, ao longo da vida, depois da sua maturidade sexual, ali no início da adolescência. A mulher não. A mulher já nasce com todos os óvulos ali prontos, eles só vão maturar depois da adolescência da mulher. Mas a mulher já nasce com um número limitado de gametas sexuais. E esses gametas se formam ainda dentro do corpo da avó. Então, uma parte sua foi formada no corpo da sua mãe, enquanto ela ainda estava dentro da sua avó. Então, tudo o que a sua avó viveu, todas as experiências que a sua avó viveu, te marcam muito, até mais muitas vezes do que as experiências que a sua mãe teve. Porque essa parte sua começou a ser formada ainda no útero da sua avó. O seu gameta, ele é claro que ele sofre a interferência das emoções maternas ao longo da infância, né, até o seu nascimento, mas ele se forma de fato no útero da sua avó. Então nós acreditamos, espiritualmente falando e energeticamente falando, que tudo que a sua avó viveu, as informações, né, as dores, tristezas, angústias, a história que ela passou, de certa forma marcaram a sua vida. E é muito comum a gente estar vivendo situações que a nossa ancestral passou. E eu quero convidar você a conhecer um pouquinho da sua história, a conhecer a história da sua avó, para tentar, não que você tenha que viver a vida dela, não, você tem que viver a sua vida, mas de fato viver a sua vida. Porque muitas vezes o que você está trazendo para a sua vida, os padrões, os comportamentos, são comportamentos dela, são escolhas dela. Então, às vezes, por exemplo, ela foi obrigada, por exemplo, a abrir mão da filha, né, por N motivos, não cabe o nosso julgamento. E aí você se sente meio que condicionada a cuidar da sua mãe. E é claro que um filho deve cuidar da sua mãe, mas de uma forma até talvez doentia, né? E isso acontece porque você está projetando esse processo. Quando você entende isso, trabalha isso internamente, você rompe esse ciclo. Talvez você tenha uma sensação de solidão ou uma paranoia, porque sua avó, por exemplo, ela pode ter vivido alguma situação de guerra, alguma situação de refugiada, né? Então é importante você conhecer. Você que é espiritualista, umbandista, wicano, você que trabalha mais com esse lado, parte do autoconhecimento é conhecer a sua família. O clã, né, é um conceito muito importante, por exemplo, entre os celtas, que mais tarde vão dar origem à religião da Wicca dentro dos seus fundamentos. Mesmo dentro das religiões de matriz africana, o clã, a família é muito importante.
né? Você nasce dentro de uma família, existe um porquê, existe uma conexão espiritual e você precisa entender. Eu vejo muitas pessoas que, porque foram machucadas, e é compreensível, né, você fugir daquilo que te machuca, abandonar a família, não querer saber, não querer entender, não querer compreender. Só que essa postura, ela pode te fazer mal. Entender, não estou dizendo assim que você tenha que ficar atritado com pessoas que te machucaram, mas busca compreender o seu clã, a sua família, tenta ver o aspecto bom, tenta entender as suas emoções, porque muita coisa que a gente sente não é nosso, tá? Eu vou até fazer um vídeo no futuro, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu explique sobre essas emoções que a gente carrega e que não são nossas. Podem ser dos nossos ancestrais, como a gente aprendeu hoje, pode ser da mediunidade que a gente tenha do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso relacionamento, pode ser de seres espirituais. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aqui embaixo se você já sabia disso, né? Se não, busca entender, um convite que eu te faço, né? A gente tem que entender das nossas raízes, entender da nossa família, da nossa árvore genealógica, entender a que grupo nós pertencemos para que a gente possa ser a nossa melhor versão, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!